E aí, meus amigos e amigas, meus queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, que as famílias de vocês também estejam bem. Gente, nós vamos dando continuidade, como nós estávamos falando na aula passada, que nós estávamos comentando sobre essa questão das utopias, né? Será que elas realmente são irrealizáveis ou são algo possível de acontecer quando a pessoa realmente tem determinação, quer realizar um trabalho em grupo, um trabalho de apoio, que pode ser na sua comunidade, na sua escola ou até na sua família mesmo, né? Então é importante que se tome o primeiro passo. E eu trouxe esse texto para vocês. Esse texto não tem no livro, assim como o outro também não tem, né? O da aula passada. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Vai para vocês na tarefa, aliás, na aula com uma imagem também, para que facilite vocês darem uma lidinha se quiserem, sem ter que retomar o vídeo, mas é para assistir o vídeo, viu? Ouvir essa minha linda vozinha aí. Então, cruzando mundos, rompendo fronteiras. Então, esta lição será desenvolvida tendo por base a história Poder Cooperar ou Cooperar nos dá poder. O que vocês acham disso? É melhor poder cooperar ou é melhor cooperar para ter poder? Se a gente for parar para pensar, eu acho que as duas coisas são boas, não é? É uma via de mão dupla e eu acho que a cooperação ela faz muito bem a todos que fazem parte dela. Então, nesse momento nós abordaremos várias reflexões sobre a importância da cooperação dentro das relações sociais, né? Das relações sociais. Que relações sociais são essas, gente? São essas relações que se estabelecem de convivência naturalmente, que acontecem dentro das famílias, dentro do meu ciclo de amizades e do ciclo de amizade de vocês, da vizinhança, da comunidade que você está inserido, que você mora, do seu local de trabalho, com quem você trabalha. Então, essa cooperação, com certeza ela ajuda muito as pessoas. E eu acho que seria uma forma muito interessante de se trabalhar e se estudar e ser posto em prática em diversos momentos, porque através desse tipo de trabalho em conjunto, em grupo, com certeza existe uma grande possibilidade de você ter poder, né? De você ter poder no sentido de mandar, de ser o rei, não, no sentido de você ter poder de realização das coisas que são essenciais à vida humana, né? Então, vivemos em uma sociedade em que percebemos maior relevância na competição ou na cooperação entre os pares. Parem aí para pensar um pouquinho. Será que realmente esse mundo ele está mais voltado para a cooperação ou ele realmente é um mundo voltado e extremamente para a competição, extremamente competitivo? Eu acho que nós não temos trabalhado muito essa questão da cooperação entre os pares, né? Eu acho que se a gente parar para pensar e fizer esse trabalho em conjunto, essas coisas renderiam muito mais para a gente. E a gente teria muito maior poder para reivindicar os nossos direitos. A gente teria muito mais união e força para agir diante das pessoas que detêm o poder e que são e que usam desse poder para terminar escravizando os demais. Quando eu falo em escravização, eu estou falando no sentido de manter essa pessoa sempre pobre, sempre desvalido, sem propriedade, com muitas necessidades, tá certo? Então,
Desde bem pequenos, somos mais estimulados a cooperar ou a competir com o outro? Pode ter certeza, gente, nós somos mais estimulados a competir. Somos impulsionados a refletir continuamente sobre as necessidades de romper o individualismo e o isolamento em busca de uma meta social comum? O que vocês acham? Nós somos estimulados a isso, a refletir continuamente sobre essa necessidade de romper com esse individualismo, né, de romper com esse isolamento, em busca de uma meta social que ela é comum, que ela ajude a todos ao mesmo tempo? Claro que não, gente. Nós não somos estimulados a isso, principalmente no país que nós moramos. Então, a competição ela pode ser vista por muitos como a oposição à cooperação. Mas há que se considerar que a competição também pode ser vislumbrada de maneira direta ou indireta em ambientes extremamente cooperativos. É assim, quando a gente fala da competição, nós não estamos falando de uma competição desportiva que envolve jogos. Nós estamos falando daquela competição acirrada mesmo, que a gente quer passar o outro para trás a qualquer custo. Eu tenho que sair pisando em todo mundo para eu conseguir o que eu quero. E as coisas não são assim. Eu posso até competir de uma forma saudável dentro de um processo cooperativo, tá certo? Eu posso competir da seguinte forma: olha, uma competição do bem. Eu tenho um grupo de trabalho na escola e nós vamos formar esses grupos com a intenção de querer mais gente para que sejam escritores. Vamos ver quem é que consegue formar um grupo primeiro e consegue realizar esse trabalho primeiro. Vamos ver quem é que consegue fechar um grupo que possa ministrar palestras sobre alguns temas relevantes na sociedade de hoje. Vamos ver quem consegue organizar para fazer essa apresentação primeiro. Mas tudo de maneira muito tranquila, muito saudável. Vamos procurar fazer uma campanha de doação sanguínea. Será que quem consegue mais doadores? Então, esses tipos de competições e que envolvem pessoas, um grupo de pessoas, que são trabalhos cooperativos, mas onde pode existir essa competição saudável. Elas não são individualistas, tá? Gente, elas não são egoístas. Entenderam? Então, uma equipe pode ser cooperativa entre seus pares, mas ser altamente competitiva com as demais equipes. Compreender e agir de maneira cooperativa requer a consciência da corresponsabilidade que nos interliga e que nos remete não somente aos benefícios, mas também às consequências em comum. Olha, gente, isso é uma questão de conscientização tão grande, de reflexão tão grande, que você já entende que você trabalha pelo bem comum, mas que nem sempre você vai alcançar somente benefícios. Você, às vezes, pode ter consequências ruins por seus atos num trabalho cooperativo, que pode não dar tão certo assim, mas você sabe que muitas pessoas vão estar ali para sofrer essas consequências junto com você. Você não vai estar desamparado e nem sozinho nunca. Por isso que o trabalho em cooperação, em grupos, com pessoas fazendo junto, dá muito mais certo. Ele flui melhor. É a mesma coisa que eu tenho um trabalho bem grande para realizar. Vamos supor que eu vou pintar a minha casa. Se eu vou pintar sozinha essa casa, eu vou levar uma semana. Estou só aqui chutando. Mas se eu convidar o meu marido, meus filhos, para entrar na brincadeira de fazer essa atividade, eu com certeza vou conseguir fazer essa tarefa num tempo bem menor. Então, esse trabalho de cooperação, ele visa você conseguir esse seu objetivo, o objetivo em comum. A casa vai ficar legal, vai ficar limpinha, bonita. É só para mim? Não, para todos que nela habitam, né? Então, é um trabalho de cooperação. E desculpa, gente. A cooperação de uma maneira muito profunda, né?
temos percebido que nossa sociedade compreende a cooperação como um ato colaborativo enfocado muitas vezes no fazer, na ação direta em relação ao outro. Mas a cooperação indireta, por diversas vezes, fica oculta ou ofuscada, quando também ela merecia receber um devido e valioso destaque na sociedade. A ação, a realização, a construção em prol de um bem comum são essenciais, mas estamos igualmente cooperando quando apoiamos, incentivamos, elogiamos, investimos no outro. Apontamos caminhos diferentes para que o outro possa crescer. Gente, o que ele está falando aqui não é só a cooperação no sentido do fazer coletivo, mas quando você vê uma pessoa tentando fazer algo que você incentiva, que você impulsiona, que você dá apoio, que você ampara, ou quando a pessoa está triste com alguma coisa, não conseguiu, e você vai lá e dá aquela força, mostra que existem outros caminhos, tudo isso também é cooperação, tá certo? Elogiando, apoiando, então, igualmente cooperando, quando nós apoiamos, incentivamos, elogiamos, investimos no outro, apontamos caminhos diferenciados para que o outro possa crescer pessoal e profissionalmente, né? E ao agir dessa forma, nós estamos cooperando para que o nosso próximo se torne cada vez melhor. E quando nos dispomos a conhecer a história de vida, a maneira de pensar e agir do outro, quando buscamos compreender os seus motivos, também estamos cooperando com nós mesmos e com os outros, uma vez que, ampliando nossa maneira de enxergar o outro e de interagir com ele, tornamos as relações sociais muito melhores, passamos a julgar menos e a acolher mais. Então, gente, realmente isso aqui é muito interessante. A gente acolhe, mesmo que as pessoas não pensem igual a gente, não concordem com tudo que a gente pensa, mas a gente acolhe. Esse é um trabalho cooperativo também muito bonito. A gente não julga, tá certo? E eu tenho que falar disso porque eu fiquei um pouco indignada. Essa semana, uma garota, né, uma jovem de apenas 22 anos, perdeu toda a sua família para a Covid. Ela perdeu a mãe. Não, primeiro foi a irmã mais velha, de 24 anos, depois que veio a falecer por conta da Covid. Depois a mãe faleceu também pela Covid e poucos dias depois ela perdeu o pai. Então, da família dela só restou ela. E ela se revoltou com alguns políticos em função de tudo isso, porque ela acreditava que se o nosso país tivesse investido seriamente em vacinas, em propiciar realmente para o povo o mais rápido possível o que o povo merece e merece mesmo, talvez essas mortes pudessem ser evitadas, né? E ao fazer isso, ela protestou. E como algumas pessoas que viram essas notícias nos portais da internet, nas redes sociais, no Instagram, por não serem favoráveis ao protesto que ela fez com relação a um determinado político, eu não vou citar o nome de ninguém, porque eu não quero fazer esse trabalho aqui com vocês. Mas, ao invés de se solidarizar, ela foi simplesmente xingada, maltratada, simplesmente pelos fatos das pessoas não apoiarem a postura dela em relação ao protesto que ela fez, porque era contra o político que eles gostam, que eles apoiam. Gente, então, para mim isso é total falta de empatia. Como é que eu posso olhar para o outro, ver a dor do outro, o outro sofrer, porque perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã, e ela está realmente naquele momento de revolta, de angústia e... Enfim, ela fez um protesto. Mas não me cabe julgar o que está passando pela cabeça e pelo coração dela. Ela está num momento que ela merece acolhimento. E as pessoas simplesmente xingaram a menina, disseram tantas coisas, tudo em função de uma defesa
de politização dessa doença e das vacinas e desse vírus. As pessoas estão adoecidas nesse mundo de hoje, na internet. Eu tenho ficado muito impressionada com isso, destilando tanta raiva, tanta ira. Então, esse momento de que as pessoas podiam dar uma palavra a ela de acolhimento e de carinho, seria uma forma de cooperar com ela nesse momento difícil. Mas não, as pessoas preferiram julgá-la. As pessoas preferiram condená-la, não é? Então, ao se construir, né, gente, a consciência sobre a importância da cooperação, passa-se a visualizar a corresponsabilidade, seus benefícios e as consequências individuais e coletivas. E por esse motivo acreditamos que o trabalho de incentivar as crianças, os adolescentes, a refletir sobre a importância da cooperação para si e para os outros, desde a mais tenra idade, ou seja, desde a primeira infância mesmo, de pequenininhos, seja primordialmente determinante para construirmos uma sociedade mais justa e mais humana. Então, nós temos que aprender a sermos seres cooperativos e deixarmos de sermos seres mais individualistas, egoístas. E aí também tem uma outra tarefinha para vocês fazerem após a leitura e a reflexão desse texto, tá certo? Vão fazendo as tarefinhas de vocês, por favor, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.